Amados, nós iniciamos no mês de agosto, estamos encerrando, o mês de agosto está encerrando, estamos encerrando também essa série, que nós falamos sobre cristão ateu. E nessa mensagem, ainda que soe estranho, mas basicamente nós estamos falando ao longo de todo esse mês, dizendo o seguinte, que você sim, cara, pode ser um cristão ateu, ainda que soe estranho para você. Como assim ele pode ser cristão e ateu? Se ele não é cristão, ele não crê num Deus. E aí, vou repetir de novo, mas quando nós dizemos que você é um cristão ateu, é que você pode ser um cristão, mas não necessariamente crer no Deus dos cristãos. Você pode criar o seu próprio Deus, você constrói a sua imagem de Deus e serve a esse Deus que você construiu. Portanto, você não crê no Deus dos cristãos, você se diz cristão, se denomina cristão, mas não, de fato, tem a sua fé no Deus dos cristãos. E nós estamos baseando essa mensagem em cima do texto de Deuteronômio, capítulo 10, o verso 12, quando Deus, através de Moisés, ele está instruindo o povo e ele diz assim, você, meu povo, Israel, o teu Deus requer de ti 4 coisas, que o tema, que siga os seus caminhos, que o ame e a última, que o sirva. Então, aquele que segue ao Deus dos cristãos, ele carrega características. Ele tem algumas expressões de fé. Nós poderíamos aqui falar de várias delas. Optamos por montar essa série em cima do texto de Deuteronômio 10, 12. Poderíamos fazer de várias formas, mas ali Deus deixa claro 4 coisas que, se nós temos a Ele como nosso Deus, para nós deveriam de ser normais. Temer a Deus, ouvir a sua palavra, seguir a sua palavra, atentar a sua palavra, amar a Deus, e a última é servir a Deus. E a minha missão hoje, encerrar essa série, é falar um pouquinho sobre o que é servir a Deus e o que Deus de fato espera de nós quando nós servimos a Ele. O que Ele quer dizer com isso, quando Ele diz que me sirva. E eu quero ler o texto em Marcos, no capítulo 10, que é uma história que eu acho sensacional, cara. Eu gosto demais dessa história, eu acho engraçada, na verdade. Mas é uma história dos discípulos de Jesus, conversando com Jesus, e o fim da história, Jesus fala sobre o serviço. Mas olha como começa essa história, é muito engraçado. Inicia assim, no verso 35 de Marcos, capítulo 10. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Olha isso. Olha a sacanagem dos malucos. Eles já chegaram em Jesus e disseram assim, Jesus, eu vou te pedir um negócio, mas tu não pode dizer não. Não acontece assim quando os caras chegam para ti, quando chegam, vou te pedir um negócio, mas não pode dizer não. O cara fica assim, vem bomba, certo que vem bomba, alguma coisa vai dar aqui, mano. Eles chegam para Jesus, Jesus, eu vou te pedir um negócio, mas você tem que dizer sim. Você vai ter que conceder. Aí Jesus diz assim, e eles respondeu, que queres que eu vos faça? Jesus já sabia, eu vou sofrer o pênalti. Alguma coisa eu vou ter que fazer para esses malucos. Não é qualquer coisa que eles ouvem pedir. E aí eles pedem, olha a cara de pau dos dois, olha isso. Eles responderam, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha isso. Os caras estavam ali, Jesus falando, um dia eu vou para o céu, e vou morar no céu, e vou ter o meu trono no céu, e todo esse negócio. E aí eles pensaram assim, cara, nós somos 12 aqui. Onde é que a gente vai sentar? Eu vou garantir o nosso. Um olha para o outro, não, olha isso. Eu acho que eles devem ter dito assim, cara, né? O Tiago olhou para o João, o que tu acha? Vamos? Cara, mas não sei se vai ficar legal. E os outros 10? Que se rale os outros 10. O importante é nós chegar na frente dos 10. Então nós chegamos para Jesus e diz, Jesus, não pode dizer não. Tem um pedido para te fazer. Não precisa ser agora. Não é agora. Mas no céu, quando a gente estiver no céu, fala o seguinte, então nós dois aqui, nós somos parça. Só nós aqui. Bota um à tua direita e o outro à tua esquerda. Fechamos assim? E eles vão
à medida que eles vier pedindo depois de nós, vai botando eles na sequência. E aí Jesus responde assim: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Jesus foi fundo com eles. Só que eles não estavam preparados para ouvir algo profundo, porque o coração deles, cara, estava cheio de orgulho. Eles estavam falando em termos de posição: eu quero aparecer bem na foto. E aí Jesus chega para ele e diz assim: cara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não entendem a profundidade do que vocês estão pedindo. Vocês querem ser exaltados? Vocês querem ser reconhecidos como grandes? Cara, tem um processo aí. Sabe por que eu vou sentar num trono lá? Paulo escreve em Filipenses depois, que ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, se tornou como cada um de nós, padeceu, sofreu, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e Deus, depois de ele ter passado tudo o que ele passou, lhe deu um nome, que está acima de todo nome, no qual toda a terra, no céu e na terra, há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que ele recebe este reconhecimento no céu? Porque ele padeceu aqui na terra. Jesus olha para eles e diz assim: cara, vocês não estão preparados para sofrer o batismo que eu vou sofrer. Ele não estava falando de tomar banho. Ele estava falando de sofrer. Ele estava falando de padecer. Cara, vocês não têm condições disso. Aí olha os dois, sem noção, cara. Eu acho muito massa essa história, eu acho muito engraçado. Aí eles responderam para Jesus. Responderam: podemos. Eu vou me mexer para um batismo? É claro que eu posso, aí. Não, nós podemos sim. E aí Jesus respondeu, no verso 39, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é para aqueles a quem está reservado. E aí deu um nó na cabeça dos malucos. Tá, então Jesus disse que nós vamos dar uma sofridinha aqui, porque ele disse que nós vamos ter uns batismos aí que vai dar uma apertada na gente. Mas sentar lá está reservado para alguém. Que alguém é esse que está reservado? A quem está reservado esse? Sentar à direita e à esquerda, começaram a pensar. Só que aí, mano, entraram os outros 10 na jogada, porque os 10 estavam lá por perto. Olha o verso 41. Quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Pensaram assim: não, que esses dois deram essa bola nas costas na gente, mano. Esses dois foram pedir para Jesus isso. Eu não acredito que esses caras estão indo nessa linha. Cara, nós estamos aqui dando a nossa vida, todo mundo abandonou pai, mãe, abandonou casa, abandonou todo mundo para seguir Jesus. Esses malucos estão querendo privilégio. E aí já deu o alvoroço assim. Cara, é muito interessante, porque todo lugar que a gente vai, que a gente não conhece, é quase que automático. Nós fazemos uma leitura hierárquica de onde nós estamos. É natural isso. Então a gente chega e a gente olha assim, e a gente diz, vai num restaurante, tu dá uma olhada assim, tu sabe quem que é o chefe, quem não sei o quê, até para te pedir alguma coisa, tu já vai, se tu precisa de alguma coisa que é um pouco maior, tu já dá uma olhada assim, aquele lá deve ser o chefe, e aí tu já vai lá para resolver alguma coisa, porque a gente faz, a nossa mentalidade ocidental, em especial, ela é uma mentalidade que faz essa leitura hierárquica. Lá no Oriente, também não estava muito diferente. Na época de Jesus estava assim. Os caras, quem é que é maior? Que eu quero estar numa posição visto como maior nessa estrutura hierárquica. Então nós estamos aqui os 12, né? Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero estar num lugar um pouquinho melhor. Eu quero estar aqui um pouquinho mais acima. E aí Jesus começa a debater com eles. Os 10 ouvem, ficam indignados. E aí Jesus diz a seguinte frase. Verso 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes exercem autoridade sobre ele. A estrutura hierárquica, lembra? Nós estamos falando. Entre vós, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz, cara, é normal no ambiente de mundo a gente construir uma estrutura hierárquica e saber quem é que está no topo da pirâmide. Agora, com vocês, não vai ser assim. Com vocês não é assim. Então, se vocês de fato querem servir, o maior, na verdade, é o menor. Se você quer ser servido, sirva. Eu sei que quando nós olhamos, e aí é um outro texto de Jesus, mas falando da mesma coisa, ele diz, quando a gente vê os que estão assentados na mesa e aqueles garçons que trazem, a gente diz, bom, os mais importantes são os que estão sentados à mesa. E os garçons, numa estrutura hierárquica, eles estão abaixo nesse organograma. Jesus diz, não. No meu reino, os maiores são aqueles que estão indo colocar comida à mesa. Estão indo servir ao outro. Isso é reino de Deus. O reino dos céus, a expressão do reino de Deus é servir ao outro, é estender a mão em favor do outro, é ajudar o outro, é se desgastar em favor do outro. Essa é a expressão da fé cristã. Então assim, mano, mas tem coisa aí que eu não gosto muito, eu não curto muito. Cara, você pode gostar ou não gostar, curtir ou não curtir, o fato é que Jesus disse, com a gente aqui, a nossa galera aqui, a gente não está preocupado em ser servido. A nossa galera aqui, a gente que decidiu caminhar junto, cara, nós vamos servir. Tá, e como é que vai ser depois? Cara, depois está reservado. O Pai sabe, Ele vai colocar. A gente não se preocupa com esse troço. Isso não é pauta na nossa mesa. A nossa pauta, enquanto aqui na terra, é eu ajudar o outro, é eu servir o outro, é eu ter um coração de servo. Só que nós temos um problema. E a religião é um caco quando decide abusar de princípios para manipular e usar pessoas. Nós vemos hoje muito, em meio à religião, não só na fé cristã, em qualquer ambiente religioso, mas no nosso caso, que é onde nós estamos inseridos, que é na fé cristã, nós vemos muito abuso através da ideia de servir ao reino de Deus, de pessoas serem abusadas, de pessoas serem escravizadas, de pessoas passarem na igreja mais tempo do que com a sua própria família. E aí então, debaixo da ideia do estigma de que eu estou servindo a Deus e você precisa servir a Deus, afinal, você é um cristão e você precisa servir a Deus, a fé cristã é uma fé de serviço, se você ama Jesus, você serve. Debaixo dessa bandeira, pessoas são escravizadas. E é interessante que essas pessoas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, elas são escravizadas para sustentar as benesses de um grupo seleto, que, ao contrário do que Jesus ensinou, se construiu uma estrutura hierárquica, onde a base trabalha para os privilegiados que em cima estão. Isso é ruim, isso está errado, isso está mal, isso é abuso espiritual, emocional, físico. Tem pessoas que elas se distanciam das suas próprias famílias, porque elas têm que estar na igreja. Elas têm compromisso na igreja. Às vezes tem eventos de família, tem coisas importantes em casa. Não, você não pode ir, porque, em primeiro lugar, você deve buscar o reino de Deus. E as pessoas, então, elas ficam enclausuradas dentro da igreja. Rompem com os familiares, com os amigos, não tem mais comunhão com ninguém, ela está dentro da igreja, o tempo todo. E por algum tempo, isso funciona. Porque as pessoas, elas estão abaixo de um ideal, elas amam Jesus, e elas fazem isso por amor, cara. E elas não se importam de estar sendo abusadas, ainda que às vezes pode soar estranho, mas ela não se importa de estar sofrendo aquilo porque ela ama Jesus. Só que chega um ponto que ela cansa. E quando ela cansa, ela sai. E muitas das vezes essas igrejas, elas têm o que a gente chama de turnover, né? Elas têm um giro muito grande de pessoas, porque as pessoas, elas ficam ali por um tempo, elas são sugadas, né? Elas só ficam o bagaço, e aí, quando ela não tem mais nada para entregar, que ela está cansada, elas são cuspidas fora. Muitas dessas pessoas, elas, daquelas, e infelizmente algumas delas ficam
traumatizadas com a igreja, e eu, né, confesso para você que a igreja não tem culpa nenhuma, nem Deus, desse negócio todo. Né? Eu sei que algumas pessoas, elas transferem a culpa a Deus, tipo, cara, eu fui abusado na igreja, né? Cara, Deus não tem nada a ver com isso. Infelizmente, são pessoas que abusaram da fé, mal intencionadas, abusaram da fé e fizeram isso com você. Algumas pessoas, infelizmente, desistem da igreja. Isso é triste, porque a igreja não foi sonho das pessoas. Um dia eu perguntei, um grupo de até pastores, cara, estavam reunidos, eu perguntei, cara, Deus sonhou com a igreja foi um mal necessário? Porque Jesus pregou reino de Deus, Jesus não pregou a igreja. A igreja, ela foi plano de Deus ou foi um mal necessário? Tipo, aconteceu. E alguns disseram, não, acho que foi um mal necessário. E não, cara, foi Jesus quem sonhou com a igreja, ele diz, eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sonhou com a igreja. Então a igreja é sonho de Deus, foi Deus que criou, não foi a gente que inventou, foi Deus que criou. Então a igreja, ela é um lugar de vida, eu sei. Um ano e pouco atrás eu ministrei sobre isso, que em muitos lugares as pessoas estão saindo da igreja para não ir para o inferno, né? Porque elas estão tão chateadas com a igreja que se elas continuarem lá, elas vão para o inferno. Então elas saem daquele ambiente para não ir para o inferno. Eu entendo isso, essa é outra pregação. Mas, mano, não desista da igreja. E eu falo sempre isso quando eu falo de igreja. Eu não conheço uma pessoa que pegou uma nota de R$100 falsa e disse, nunca mais eu quero saber de dinheiro. Não conheço uma pessoa. A próxima nota de R$100 que ele pega, ele coloca na luz, ele olha para tudo e tal, para saber se aquela nota é verdadeira. Por quê? Porque ele não quer cair de novo no engodo da nota falsa. Mano, se você caiu em um engodo, pega a próxima igreja, coloca na luz do evangelho, coloca no crivo da palavra e vê se ela é bíblica. E se ela é bíblica, abraça ela, mano, porque ela vai ser bênção na sua vida. Então não desista da igreja. Agora, algumas pessoas não desistem da igreja, o que é ótimo. Ela é uma boa notícia. Mas sabe o que acontece? Ela é escrava aqui. E aí quando ela consegue se desprender daqui, ela faz assim num pêndulo aquele. E é normal, é natural fazer esse pêndulo, e algumas pessoas precisam deste tempo. Ela faz assim. E vai para o lado de cá assim, aonde diz, cara, eu não quero saber de mais nada. Tu não me pede para ir orar na igreja. Que eu não quero fazer mais nada, eu não quero estar envolvido com mais nada, não me pede nada. Quando diz assim, será que tu pode ser, só a palavra servir, o cara quase tem um ataque cardíaco, ele dá um frio na espinha, ele sua frio, é um negócio louco, porque, cara, eu fui tão abusado que eu não quero estar envolvido. E está tudo certo. Mano, está tudo certo. Você precisa desse tempo. E talvez você está nesse lado aqui do pêndulo, e eu disse, cara, eu só quero sentar aqui e chorar. Mano, senta e chora o tempo que você quiser. É importante você ser curado, é importante você ser restaurado, está tudo certo. Agora, o luto, a dor por aquilo que você perdeu, ele não pode ser eterno. Nenhum luto pode ser eterno. Nós precisamos processar esse luto. Qualquer luto que se estende muito, ele é prejudicial para você, em qualquer nível, em qualquer área. Eu preciso processar esse luto. Eu preciso me permitir ser curado, até que eu encontre nesse pêndulo um ponto de equilíbrio, para que eu possa servir de forma saudável. E aí, nós temos o outro lado da moeda, se é que dá para dizer assim. Que hoje, nós temos, na maioria, as pessoas carregam uma mentalidade de consumidor. Nós temos uma mentalidade de consumidor. E quando o cara entra por aquela porta, ele não vira uma chavezinha assim, tipo, não, agora eu estou na igreja. Não, ele entra com uma mentalidade de consumidor. Então assim, qual que é a mentalidade de consumidor? Cara, é aquele cara que ele vem para consumir um produto. Então ele entra aqui e ele quer ser bem atendido. Ele quer ser bem servido. Ele espera que a pessoa que está lá, cuidando do carro, o sirva bem, porque ele tem uma mentalidade de consumidor. Ele vem consumir um produto. Então, o cara não foi tão educado como ele esperava, ele já fica assim. Mal sabe ele que o cara que está lá é o irmão que antes estava aqui e que está fazendo um trabalho de voluntário lá, para amar ele, servir ele. Mas não, ele está acostumado a acreditar que ele vem para ser servido. Então ele entra aqui e aí ele olha e tipo, cara, mas o louvor não é bom. Eu não gostei do louvor. Como se o louvor fosse para ele. Né? Não é.
que ele, na cabeça dele, ele acha que o louvor estão cantando para mim. Né? Não, mas eu acho que desafinou aqui, eu acho que podia ter não sei o quê. E ele constrói tudo como se fosse para ele. Não, mano, desculpa se porventura não é para você. Não é mesmo para você. Ah, mas o ar-condicionado não sei o quê, ou não tem ar-condicionado, ou tem ar-condicionado, a cadeira é isso, a cadeira... E aí ele consegue fazer uma avaliação, e ele sai do culto com, com uma avaliação, assim, de cheque de coisas boas e ruins. Por quê? Porque ele é um consumidor. Ele vem consumir um produto. Então ele acha que todo mundo tem a obrigação de satisfazê-lo. E não é assim. Não é assim. Eu sei que acaba sendo um paradoxo isso. Porque ao mesmo tempo que nós, quando eu digo nós, é nós da comunidade da fé, queremos dar o melhor para você que vem, inclusive os nossos irmãos que vêm, não só quem visita, mas todos que vêm, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, e a gente se debruça, a gente reúne, a gente capacita os voluntários, a gente tem, sei lá, tenta fazer um monte de coisa para receber você bem. Por quê? Porque você merece, você é um filho de Deus e precisa ser tratado assim. Ao mesmo tempo que nós buscamos excelência em tudo aquilo que nós fazemos, não temos sucesso em tudo, mas buscamos ter excelência em tudo o que nós fazemos. E queremos isso, e intencionalmente queremos isso. Por outro lado, eu preciso ter um cuidado, e nós precisamos ter um cuidado para não alimentar esse espírito de consumidor em você. Ao mesmo tempo que nós vamos dedicar excelência em tudo que nós fizermos, eu preciso ter o cuidado de não desenvolver em você a ideia de que você acha que você vem aqui, senta, deita, a gente levanta, troca a fralda, tira, limpa a caca, bota, tal, pode ir embora, e ele vai para casa. Aí semana que vem ele vem de novo com fome, a gente bota a comida na boca, limpa, troca a fralda, e bota. Meu irmão, talvez você chegou aqui quebrado, chegou aqui arrebentado, e você não tem força para nada. A gente vai pegar você, vai trocar a fralda, vai limpar a caca, vai botar hipoglose, se porventura tem assadura. A gente vai fazer, nem sei mais se é hipoglose que bota ainda, né? Eu acho que não é mais. Ainda é? Ah, então tá. O pessoal da hipoglose quiser mandar aí alguma coisa, né, pela propaganda, já fica a dica. Tem o Pix da igreja no final. Vamos merchando. Não, tem que dar uma publi aí, né, pelo menos. Ou manda pelo menos umas caixas de hipoglose para nós deixar no berçário, né? Pelo menos isso, né? Já ajuda também. Fica a dica. Cara, nós vamos cuidar de você, mano. Nós vamos cuidar de você. E nós vamos abraçar você. E nós vamos carregar você no colo o tempo que você precisar, até que você consiga ficar de pé. E quando você ficar de pé, nós vamos deixar você numa zona de desconforto, o máximo que você puder, para você estar contribuindo com o outro. Porque esse é o nosso trabalho. Nós vamos te acolher, vamos te amar, vamos cuidar de você. E, cara, eu não consigo fazer nada. Dá aqui, mano. Chora aqui, nós vamos carregar no colo. Bota aqui, nós vamos carregar, porque esse é o papel da igreja. Nós vamos carregar. Agora, vai chegar uma hora que a gente vai dizer, tá bom, agora, peraí, deixa eu explicar um negócio. Agora tu precisa ajudar o outro. Mas quando é que a gente sabe que a gente pode ajudar o outro? Qual é o momento que eu sei que eu posso servir o outro? Eu sempre falo isso. Sabe aquelas crianças que quando vai comer, que eu não sei se ainda tem essas coisas, é que os meus estão com 20, né, cara? Então, a minha mais nova. Então faz tempo, nem sei se existe isso ainda. Mas na nossa época existia aqueles garfo torto, né, garfo não, colher, garfo não, né, porque criança não podia comer garfo. Com a colher, né, que tu pega aquele que ela não consegue enfiar assim, né, então ela pega e faz assim. Então a colher é torta para enfiar na boca, assim. Então a gente dava para eles, eles faziam, botava comida no cabelo, botava comida na orelha, botava comida em tudo, menos na boca, né, era uma confusão aquilo. E era uma sujeira, uma sujeirada, mas tu incentivando as crianças a comerem, não tinha jeito, até que ela consegue enfiar na boca. Top, enfiou na boca. Mano, se ela consegue enfiar na boca dela, ela também consegue enfiar na boca de outro. Ela não vai conseguir alimentar muito o outro, mas o que ela tem aqui, ela já consegue enfiar na boca do outro. Mano, talvez você não consiga comer churrasco ainda, mas se você está conseguindo comer alguma coisa, que já está entrando, alguma coisinha, mano, essa coisinha que você tem, debruça sobre o outro. Se coloca à disposição do outro.
Começa a fazer alguma coisa para o outro. Cara, mas eu ainda não tenho muito conhecimento teológico. Tá, o que tu sabe? Eu sei que Jesus me alcançou e que mudou a minha vida. Então, isso aí já é alguma coisa. Que tem um maluco lá que não sabe disso aí. Ele não tem isso. Então tu consegue servir o outro simplesmente amando o outro, debruçando o outro. Cara, mas eu não sei alguma coisa. Cara, mas o que eu sei? Eu sei, sei lá, eu sei trocar lâmpada. Bom, tem alguém que está precisando, eu vou lá ajudar esse maluco. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me debruçar em favor do outro. Eu vou servir o outro. Então, de novo, ao mesmo tempo que nós temos uma galera que foi abusada e que ela precisa de um tempo para ser curada até achar o ponto de equilíbrio, nós temos uma galera que está construindo uma mentalidade de consumidor. E que ela acha que ela vem e tem que ser, cara, o top. Tipo, não, mas está meio quente. Né? E o pior ministério na igreja é o irmão que tem o controle remoto do ar-condicionado. Esse é o pior ministério, que nunca a temperatura está certa. Tem um que está com calor, o outro com frio, tu pede para aumentar, pede para diminuir, pede para aumentar, pede para diminuir. As mulheres sempre passam frio, os homens estão calorentos, e aí aquela confusão. Cara, e aí fica nisso. Não. Como se todo mundo girasse ao redor dele. Jesus aqui está ensinando o seguinte: não, galera, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês não são o centro do universo. Não são. Se vocês acham que tem uma estrutura aqui, eu vou explicar para vocês. A estrutura, eu virei ela. E nós invertemos a pirâmide. Então, o maior no reino dos céus é quem serve. Não é quem está na mesa. Quem está na mesa, ele está na mesa porque ele ainda não entendeu a grandeza de poder contribuir com o outro. Por isso que Paulo diz, e ele diz, falem lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele diz assim como disse Jesus, melhor é dar do que receber. Só que é interessante que esse texto não está nos evangelhos, né? Só Paulo disse. Então acredita-se que ele era algo comum da fala de Jesus, citado de forma oral, a ponto que ele cita em Atos, e ninguém contesta, mas ele diz, o mestre nos ensinou, melhor é dar do que receber. São palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos. Por que ele está dizendo isso? Porque, cara, a grandeza do homem é servir. Eu sei que aqui a galera que faz faculdade deve ter estudado a tal da pirâmide de Maslow. Os caras metem isso aí em tudo que é matéria, já viu isso aí não? Não importa a faculdade que tu faz, mete Maslow no negócio. A pirâmide de Maslow, na verdade, era um psicólogo que ele estudou as necessidades humanas. E ele começa a falar sobre os padrões que todo ser humano tem. Quem lembra da matéria da faculdade, quem foi? Mas ele começa aqui e ele fala embaixo que nós trabalhamos, num primeiro momento, para suprir a necessidade básica, cara, que é comer, que é sobreviver. Então a gente trabalha o básico primeiro para sobreviver. Top, consegui sobreviver. Nossa, tá top, tá muito bom. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, Maslow diz que nós começamos a trabalhar para nos sentir um pouco mais confortáveis. Então já não é só mais para comer e pagar boleto. A gente já começa a querer, cara, eu quero comer um pouco melhor. Eu quero andar num carro um pouco melhor. Eu quero me sentir mais confortável numa casa. A gente começa, e aí ele vai subindo essa pirâmide. E aí, antes do último é a autoestima, ele diz, antes do final da pirâmide, no topo da pirâmide de Maslow, ele fala da autoestima, quando nós nos sentimos bem conosco mesmo. Né? Tu olha assim, cara, já tenho comida suprida, já está tudo, cara, estou bem comigo mesmo. E aí ele vai para o último ponto, que é a autorrealização. E é o topo da pirâmide. Na autorrealização, Maslow diz o seguinte, é ali, cara, quando o ser humano chega no topo. É quando ele alcança o ápice. E sabe o que Maslow diz? A autorrealização do ser humano é quando o que ele tem transborda para o outro. Ele se sente autorrealizado quando o que ele tem transbordou dele e começou a tocar pessoas ao redor dele. E ele diz, cara, achei meu propósito. Achei a razão pela qual eu vivo. É um psicólogo que está parafraseando, talvez sem saber, as palavras de Jesus. Sabe qual é o maior? É o que serve. É aquele que está ali se colocando à disposição em favor do outro. Então, mano, e a gente procura construir aqui, enfim, eu não quero me estender muito, mas como igreja, obviamente que a gente tem uma estrutura, obviamente que tem liderança, obviamente que a gente tem
um organograma, porque senão não funciona. Obviamente que a gente tem tudo isso, senão não vai para frente. Alguém tem que dizer, só um pouquinho, pessoal, alguém aqui no final tem que mandar alguma coisa, né? Tem que dizer para cá, para lá. A gente tem uma estrutura assim de organograma, mas somos servos uns dos outros. Somos servos uns dos outros. Então, eu ser o pastor presidente da igreja não me faz mais importante que ninguém, a não ser que eu tenha a função de ser pastor presidente da igreja. Mas não sou mais importante, não tenho privilégios a mais por isso. Simplesmente eu tenho uma função diferente. E eu converso com a nossa galera que serve, e falo sempre com todos, e é um papo que a gente tem mesmo, e aproveito já para renovar esse papo. Cara, todos vocês que servem, e que nós temos uma galera sensacional, até vai ter depois, a gente vai fazer um culto, o time vai falar depois para vocês, mas a gente vai ter um culto especial para aquela galera que serve. Então, todo mundo que serve em algum nível, nós vamos ter um culto específico para você, para honrar você. Vai estar vindo os pastores presidentes da CTF, Mundo, vão estar vindo no final de semana, no segundo final de semana de abril, e nós vamos organizar um culto de setembro, meu Deus do céu, cara. É o Covid. Tudo é o Covid. Setembro. Cara, eu fiz semana passada a mesma coisa, cara. Eu troquei o mês. É o Covid. Não, vai ser setembro, segunda semana agora de setembro. Eles vão estar vindo e nós vamos fazer um culto específico para os voluntários, porque nós honramos os voluntários. Honramos o trabalho dos voluntários, cada trabalho que eles têm feito. Mas falando nos voluntários, eu digo para a galera, e falo isso sempre, galera, sirva. E sirva com a intensidade do seu coração. Mas não perca um negócio: a alegria de servir. Porque quando você começa a perder a alegria de servir, chega para o seu líder do departamento e diz, cara, eu preciso de um tempo. Porque começou a ficar pesado para mim. Está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu estou perdendo a alegria de estar me debruçando em favor do outro. Dá um tempo, respira, vê o que está acontecendo. Não segue. Porque daqui a pouco você vai estar desgastado, vai estar consumido, e a gente não quer isso. Porque a gente não quer te perder. Não é nem te perder de voluntário, a gente não quer te perder na fé, a gente não quer perder que você se perca nessa caminhada toda. Então o cara está cansado, segura. Agora, ao mesmo tempo, e isso é engraçado, hoje nós usamos a palavra voluntário, né? Antigamente se usava a palavra diácono, que é a palavra bíblica disso, é o texto que fala lá da Bíblia, que é o diaconato, é a galera que servia, é a galera que estava em serviço à igreja, está em Atos, capítulo 6, se não me engano, quando institui-se o diaconato. A gente trocou hoje, se usa a palavra voluntário, e está tudo certo, cara, é contemporâneo, a gente precisa entender como as coisas funcionam hoje, simplesmente a gente está usando uma nomenclatura que faz sentido para as pessoas, e está tudo certo. E porque a palavra voluntário, basicamente, ela traz um conceito, que é eu, de forma voluntária, sem a obrigação alguma, eu escolho assumir essa obrigação, eu escolho assumir essa responsabilidade. Eu não a tinha, mas eu escolho, por livre e espontânea vontade, como voluntário, assumir essa responsabilidade. Assim como, por exemplo, alguém é voluntário no exército, quando tem uma guerra. Ele chega e diz, eu sou um voluntário, eu quero ir para a guerra. Tu entendeu qual que é? Não entendi. Eu sou voluntário, eu quero ir para a guerra. Aí ele vai para a guerra, ele não precisava estar lá. Tá, mas só porque ele é voluntário, ele vai chegar na guerra, ele vai dizer, pessoal, só para avisar, eu sou voluntário. Então, se vai largar bomba, larga no maluco aqui, que é alistado. Eu cheguei aqui de gaiato, na verdade. Não, mano, tu vai tomar tiro até por dentro dos olhos, se tu não correr. Por quê? Porque quando tu assume a responsabilidade, mesmo de forma voluntária, tu tá junto, mano. Tu tá no barco e já era. E esse é o problema de hoje. Muitas das pessoas, elas acham que pelo fato de elas serem voluntárias, não, eu sou voluntário, mano. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer tal coisa. Sou voluntário. Se eu aparecer, eu apareci. Se eu não aparecer, é como se ela devesse favor para a igreja. Deixa eu explicar um negócio. Presta atenção aqui. Não é difícil de entender. Presta atenção. Você não é voluntário da igreja. Você é voluntário de Jesus. Você serve Jesus através da igreja. Mas você é voluntário de Jesus. Nem por isso é meu direito, como pastor da igreja, abusar do seu serviço.
Não posso fazer isso. Iniciei a minha palavra dizendo isso. Está mal, está errado. Eu não posso ir nessa direção. Ao mesmo tempo, você não está trabalhando para mim, nem para o líder do seu departamento. Você está servindo Jesus. Você disse sim para Jesus, e Jesus disse, sabe o que? No meu reino, a gente serve. Então tá, cara, o que eu posso fazer, mano, para ajudar? E não me refiro só à igreja, me refiro a qualquer coisa que você vai estar envolvido, em qualquer âmbito, qualquer lugar, que nós tenhamos um coração de servo. Porque, cara, o maior é quem serve. Então, cara, quando a gente está, e aí nós temos esse problema, e eu falo isso sempre para a galera, mano, o meu papel aqui é tentar ajudar você a corresponder ao teu Senhor, naquilo que Jesus te chamou para fazer. Então, sei lá, eu uso sempre o exemplo do infantil, mas para mim faz sentido. Cara, eu vou ajudar no infantil. Cara, se Deus te chamou para o infantil, eu sei que tem algumas pessoas que não são chamadas, e eu dou glória a Deus por elas, que elas entendem que ali tem uma necessidade e ela se debruça sobre. E ela, não, eu vou ajudar lá, porque eu estou vendo, não sou chamado para o infantil, não quero passar minha vida inteira no infantil, mas lá tem uma dificuldade, vou lá ajudar. Beleza. Mas aqueles que são chamados ao infantil, cara, eles não estão servindo a gente, eles estão servindo a Jesus, porque Deus chamou eles a cuidar e fazer discípulos dessas crianças. Então a igreja é o meio pelo qual ele faz isso. Cara, tem algumas pessoas que são chamadas a adorar Jesus. Elas não estão fazendo um bom louvor para a igreja, elas estão adorando a Jesus. Elas servem a CTF com isso, elas vêm mais cedo para ensaiar, elas, tadinhos, viram no meio da semana, estão aqui no domingo de manhã, às 8 da manhã, domingo de tarde, às 3 da tarde, né? Morreu domingo, Mas ele está fazendo, cara, porque Deus chamou ele a adorar a Jesus. E ele está numa igreja que tem culto às 5 da tarde, tadinho. Ele vem às 3, cara, para ensaiar. E ele faz isso por amor a Jesus, porque ele ama Jesus. Ah, cara, ficou pesado? Senta, respira, relaxa, vai entender o processo. Mas até lá, cara, a gente está amando Jesus. Por quê? E aí voltando ao cristão ateu. Cara, se eu amo Jesus, eu preciso corresponder com o que ele espera de mim. E ele espera de mim que eu tenha um coração de servo. E de novo, eu não quero manipular você com isso. Eu não quero que você se sinta manipulado, que você se sinta obrigado. O que eu espero de você é que você ouça a voz do Espírito Santo e corresponda com aquilo que o Espírito Santo falar contigo. E você sirva ao que Jesus tem pedido para você. Que você tenha um coração de servo, ponto. Como isso vai ser expresso? Não sei. Como isso vai se parecer? Sei lá, mano. Mas a minha função como pastor é viver nesse paradoxo. Oferecer a você o melhor que nós podemos. Como igreja. O melhor de louvor, o melhor de pregação. A gente busca isso, a gente tem capacitação, a gente tem várias coisas que a gente procura fazer para desenvolver cada uma das áreas. E vamos estar cada vez mais para oferecer a você com qualidade. Ao mesmo tempo, eu preciso ter a responsabilidade de não incentivar, de não motivar o seu espírito consumidor. Que você entenda, cara, eu faço parte desse negócio. Então, muitas das vezes, quando as pessoas elas chegam para a gente e dizem assim, cara, mas a igreja precisava fazer tal coisa, né? Eu digo, é verdade. O que tu pode fazer para ajudar nisso aí? Porque tu não vai vir só com ideia. Aí é muito bom, né? É o técnico que fica sentado na arquibancada, mano, bota o pé no gramado lá, velho. Que nós possamos nos assemelhar a Jesus, cara. Se o nosso mestre, que é Jesus, se doou em favor do outro, ele espera que nós venhamos fazer a mesma coisa. Amém? Vamos ficar de pé?
Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que ministre aos nossos corações. E se porventura nós estamos com esse espírito de consumidor, que o Senhor esteja arrancando de nós em nome de Jesus, fazendo uma libertação nas nossas vidas desse espírito de consumidor, e que tenhamos um coração de servo, que tenhamos um coração de servir ao outro, não olhando numa estrutura hierárquica, piramidal, mas de uma pirâmide invertida, onde estamos na base, contribuindo e ajudando. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Pai, sobre cada um dos teus filhos. Senhor, que nós possamos construir, enquanto Catch the Fire Novo Hamburgo, uma comunidade saudável, de pessoas, Senhor, que se amam e que se debruçam em favor do outro, que contribuem com o outro, que ajudam o outro. Que, Senhor, se porventura, Pai, nós temos ainda pessoas machucadas, feridas pela igreja, Senhor, que o teu perdão os alcance e que eles com graça possam liberar perdão àqueles que os machucaram e os feriram, e que o teu bálsamo, Senhor, venha do céu e os cure, e os purifique, e os limpe, os ajude nessa jornada, para que, Senhor, possam ser curados e sarados, e que possam se assemelhar a Ti e corresponder, Senhor, com aquilo que Tu espera de cada um de nós. Papai, eu os abençoo, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Te peço, ministra-nos, ajuda-nos, que sejamos uma comunidade que de fato se debruça em favor do outro. Ajuda-nos, Papai, eu te peço, em nome de Jesus. Todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
os irmãos.